Fala galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos iniciando mais uma aula, esta é a aula de número 11 e o nosso conteúdo será o comentário digital. Hoje nós estudaremos esse gênero textual digital, tudo bem? Então pegue seu caderno, pegue seu lápis, anote tudo aquilo que você entendeu e anote tudo aquilo que você não entendeu e venha comigo estudar um pouco mais de língua portuguesa. Gente, nesta aula você verá o comentário digital, os aspectos linguísticos relacionados ao gênero e o texto multimodal. Iniciando, você costuma comentar as postagens de outras pessoas? Gente, em um mundo cada vez mais digital, onde nós interagimos com as outras pessoas que existem no mundo por meio das redes sociais, estas pessoas elas fazem determinadas postagens. E essas postagens elas são abertas para que outras pessoas comentem, expressem suas opiniões, o que elas acham sobre a postagem, como também elas podem elogiar, elas podem não gostar, elas podem criticar e por aí vai. Mas como é que isso ocorre? Como é que esse comentário digital surgiu? Gente, provavelmente vocês já devam ter visto um post como esse. Eu retirei esse do meu Facebook, tá certo? Que é a rede social, uma das redes sociais que eu utilizo. Então, é um post de um jornal da nossa cidade, que é o Povo, e mostra um vídeo, certo? E tem a legenda do vídeo. Tubarão lixa é visto nadando na praia do Náutico. E aí, gente, vai apresentar as reações, como também vai apresentar esses comentários aqui. Sempre mergulhei nesse trecho. Tenho visto cada dia que a vida varia me enriquecendo por aí. Aí tem uma outra resposta, tá? Eu tive que apagar o nome das pessoas que comentaram, porque não pode, tá certo? Mostrar assim. E aí e aparece assim, o povo no Titãozinho matando, certo? Ou seja, as pessoas em uma outra parte da praia estavam matando esses tubarões, ou na verdade, o tubarão, certo? Lixa que foi avistado. Lembrando que esse tubarão, ele é uma das espécies marinhas que estão ameaçadas de extinção. E aí, galera, outro comentário que também teve é esse ano de 2020 tá tudo estranho. Até tubarão encontraram dentro do mar, como uma espécie de ironia, tá certo? A tudo aquilo que vem ocorrendo no mundo em 2020, beleza? Como eu havia dito, você provavelmente já viu uma postagem semelhante a essa. Esse post foi publicado em uma rede social muito conhecida, o Facebook. Uma das coisas que podemos fazer nessa rede social é comentar, como vocês acabaram de ver. Gente, nos dias de hoje, a leitura e a escrita estão cada vez mais relacionadas às tecnologias e aos mecanismos de interação pessoal e coletiva que chegam até nós pelos computadores celulares, entre outros. Ou seja, antes tudo aquilo que era relacionado com o mundo físico, ou seja, era o papel, era o lápis, e a tinta, certo? As máquinas de datilografia, as impressoras, agora elas estão se tornando, essa leitura e essa escrita, estão se tornando não mais dentro de um ambiente que é só físico, agora está entrando para o mundo digital. E aí, quando entra para o mundo digital, a gente vai perceber que vão existir determinados mecanismos de interação pessoal e coletiva que chegam por meio dos celulares e dos computadores. E aí eu posso citar as redes sociais, os aplicativos que existem de interação pessoal e coletiva, como o WhatsApp. O WhatsApp é um mecanismo de interação digital que pode ser pessoal, como também pode ser coletivo. Por quê? Eu posso interagir de modo pessoal com uma pessoa, como também eu posso interagir com outras várias pessoas dentro de um grupo. Ou seja, então aqui a gente vai ter uma interação que é pessoal e coletiva, tá? Hoje é muito mais comum usar as telas para escrever e assim se comunicar, tá certo? Então, hoje em dia, o papel, o lápis, a caneta, eles estão praticamente sendo deixados de lado. Por quê? Tudo agora é feito por meio do computador, é feito por meio do celular, é feito por meio do tablet. Então, as pessoas agora elas estão utilizando desses mecanismos digitais para se comunicar uma com as outras, certo? De um modo muito mais rápido, mais prático e muitas vezes mais eficientes. Entretanto,
existem algumas coisas que devem ser chamadas a atenção quando a gente fala desse letramento digital, porque na digitalidade muitas pessoas elas não conseguem passar a informação de modo correto. Elas fogem muito da gramática, escrevem muito incorreto, embora a digitalidade permita o uso da linguagem informal, tem pessoas que escrevem que são praticamente impossível de se compreender aquilo ali, tá certo? E nós estudaremos agora o comentário digital, que é um tipo de texto presente nas mais variadas páginas da internet. Gente, aqui foi colocado, tá certo? Essa imagem cuja legenda apresenta o Rei Leão da Amazônia, tá certo? E aí a gente percebe que é uma onça, né? Com um cocá de índio e vários outros animais que estão ali em uma posição de obediência a esse rei da Amazônia, tá certo? E aí o Marcos que faz essa postagem e aí ele faz esse comentário, né, que é o Rei Leão da Amazônia. E o João responde: "Haha, meu caro amigo, isto está mais para uma onça do que um leão." E aí a gente percebe que de fato é verdade, né? Não é um leão, é uma onça, porque leão só vive nas savanas africanas, certo? Gente, a imagem anterior foi publicada no Instagram com o seguinte comentário: o Rei Leão da Amazônia. Por mais que ali pareça uma legenda da foto, na verdade essa não é uma legenda da foto, é um comentário que nós fazemos a respeito desta foto, tá certo? E em resposta à publicação, já que o Instagram é uma dessas redes sociais que permitem comentários dentro da internet, a gente vai ter o quê? Uma resposta que o Marcos, né? O João que responde ao Marcos diz assim: "Uau, uau, uau, meu caro amigo, isso não é mais para onça do que leão." E aí, gente, uma coisa que eu quero observar para vocês é o uso da onomatopeia, certo? Que são as representações de modo escrito, as representações sonoras que são feitas dentro do modo escrito. E aí, esse ha, 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 aí é para expressar uma risada, tá certo? E, gente, o texto de Marcos nada mais é do que um comentário digital, que, como podemos notar, é essencialmente interativo, uma vez que dialoga diretamente com outro texto. Note que, entre suas características, está o fato dele ser curto, rápido, sucinto, claro e objetivo. Além disso, esse texto faz mais uso de uma linguagem informal. Então, gente, o comentário em que o Marcos fez, como eu havia falado para vocês, que parece uma legenda da foto, mas na verdade é um comentário, tá certo? É um comentário que vai dialogar com esse texto da foto. Então a foto inteira ela apresenta um texto único, tá? E aí ele vai comentar que é o Rei Leão da Amazônia, justamente porque ter a onça como um animal pertencente ao ambiente amazônico, tá certo? E também vai apresentar esse cocá de índio, certo? Para mostrar que os povos nativos daquela região são indígenas, como também a obediência, certo? Dos outros animais a essa onça, beleza? Então, faz essa interação. E a característica é que é curto, rápido, sucinto, claro e objetivo, gente. Então, o comentário digital vai apresentar essas características, como também o uso da linguagem informal, certo? Mas todos os comentários eles são informais? Vamos ver? Não. A depender, a resposta é não, né? Não. A depender do assunto e do perfil que realiza a postagem, a linguagem pode se tornar formal. Os exemplos são de perfis profissionais, ou seja, gente, os perfis profissionais, os perfis de empresas ou de pessoas que estão trabalhando por meio das redes sociais, eles sempre vão adquirir um caráter mais formal do que outros posts de assuntos comuns, de assuntos que são veiculados de modo pessoal que permite aí a informalidade. Mas aqui, como eu estou apresentando para vocês uma postagem no Instagram, tá? Da FTD Educação, que é a editora que faz os livros de vocês, os livros didáticos, e aí a gente vai perceber, ó, viva novas experiências em cada peça encaixada, porque aprender fazendo é inesquecível. Então, aqui a gente não vê nenhum desvio gramatical, aqui a gente vê tudo sendo colocado de um modo interativo, de um modo que não foge, certo? A
a uma escrita que tenha gírias. Não, na verdade, eu me confundi. É um texto que não tem gírias, não tem jargões, não tem expressões. E aí, gente, outra coisa que a gente tem é ali na legenda. Na legenda não, né? No comentário. Existe um universo repleto de novas possibilidades e ele está pronto para ser descoberto. Aí vem 3 pontinhas e uma hashtag. Aguarde. Gente, a hashtag, tá certo? Que é esse jogo da velha que nós chamamos em português, tá? A gente pode é, colocar na rede social como modo de outras pessoas que também se interessam por esse assunto colocado na hashtag possa ver de um modo muito mais rápido, tá? E aí a gente tem a educadora curiosa que ela responde com um monte de emoji. E aí, gente, a gente vai ver já já o que são os emojis, certo? Outros aspectos do gênero digital são o uso de gírias e jargões, ou seja, quando a gente vai utilizar de gírias, expressões que são jargões, exemplo das gírias são as postagens que o Fortaleza Ordinária faz com as gírias cearenses, tá? Como também os jargões, que são aqueles posts que são relacionados a determinada profissão. Então, por exemplo, tem os posts médicos, tá certo? Que fazem assim, fibromialgia. O que é fibromialgia? Eu nem sei o que é, mas tem lá, dizendo, certo? E textos que normalmente alcançam um grande número de visualizações, e aí é uma outra marca da digitalidade, um poder de visualização muito maior do que no mundo físico, tá certo? E textos que contêm ideias que podem ser compartilhadas, ou seja, nessas redes sociais existe a possibilidade de eu fazer o compartilhamento daquelas ideias que foram feitas naquela postagem, tá? E texto também que pode ser criticado de modo positivo ou negativo. Então, também existe essa democratização. Eu posso concordar de modo positivo ou posso concordar de modo negativo, tá certo? Gente, essas carinhas lindas, maravilhosas que muitos de nós utilizamos, tá certo? Elas são chamadas de emojis, certo? E esses emojis são as expressões de sentimentos e de emoções feito por meio de desenhos ou figuras icônicas, com ou sem animação. Então, gente, quando eu olho para essas figuras, que agora elas estão em posição estática, ou seja, elas estão paradas, tá? Elas são emojis, mas aquelas que se movimentam, certo? Não GIF. GIF é outra coisa, tá? GIF eram vídeos que foram transformados em animações. Mas aqui nos emojis, aqueles stickers, né? Que se chama lá no WhatsApp. Tá dando aqueles beijos, certo? Ali também são emojis, mas os mais comuns são esses amarelinhos aqui, tá? Mas, gente, de um outro modo, a gente também vai ter os emoticons. Os emoticons são as representações gráficas, ou seja, são feitos por meio de sinais de emoções ou sentimentos feito pelo uso dos caracteres à disposição em um teclado. Por exemplo, dois pontos, o traço e o parênteses, que vai mostrar um sorrisinho. Então, gente, aquilo que vocês utilizam lá na interação no Google Meet são emoticons e não emojis, tá certo? Então, quando a gente utiliza dos sinais de pontuação que estão presentes ali no teclado, para construir expressões do rosto, certo? Que demonstram emoções ou sentimentos, a gente está fazendo uso de emoticons, beleza? Gente, outro aspecto que eu quero mostrar, tá certo? É a respeito do texto multimodal. Por isso que eu voltei para cá. Gente, antigamente nós tínhamos a ideia de que os textos eles eram formados por uma linguagem mista, tá certo? Muitos textos que mesclavam o texto formal ou o texto verbal, que utiliza de palavras, tá? Como também imagens que utiliza do texto, desculpa, do texto não verbal que utiliza de imagens para fazer. Então, esses textos que utilizavam dessas duas modalidades de linguagem, antes era chamado de linguagem mista. Agora a gente vai chamar de texto multimodal, tá certo? E a internet faz com que esse texto multimodal ele seja muito mais expressivo, porque na internet pode se misturar texto verbal e não verbal, áudio, imagem ao mesmo tempo, tá certo? Então a gente vai ter múltiplas modalidades da linguagem
dentro de um mesmo texto. Daí, esse texto, ele não é chamado mais de um texto com linguagem mista. Ele é chamado de texto multimodal. Beleza? Gente, as atividades dessa aula estão lá na página 17, das questões 19 a 21. Um beijo enorme para vocês. Até a próxima aula. Se cuidem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.